Olá, eu sou Kleber Rocco e sejam bem-vindos à quinta aula da disciplina de Logística. Hoje vamos falar do projeto de sistema logístico e distribuição. A aula está dividida em 3 partes. A parte A, vamos falar dos modais de transporte. A parte B, do problema de transporte de fluxo. Vamos modelar matematicamente e resolver o problema de transporte. E a parte C, o problema de localização. Também vamos modelar matematicamente e resolver o problema de localização. Então, o objetivo da aula é aprender conceitos e técnicas analíticas para projetar o sistema logístico em relação ao transporte e localização de armazéns. Então, modais de transporte. Conhecemos 5 tipos de modais: o hidroviário, o rodoviário, o aeroviário, o ferroviário e o dutoviário. Então, nessa primeira parte da aula, vamos conhecer as características de cada um deles. Então, o modal ferroviário foi um dos primeiros que foi disponível para transporte de grande quantidade de passageiros e cargas, e a característica dele sempre foi longos percursos e baixa velocidade, apesar de hoje já termos trens que são muito rápidos. Na França, por exemplo, tem o TGV, que alcança 300 km por hora, até um pouco mais. Ele tem o menor custo por quantidade transportada, justamente porque é possível transportar grande quantidade de uma única vez. E é adequado para matérias-primas e manufaturados de baixo custo, justamente por demorar o transporte. Robustez e segurança na operação. Os acidentes com trens acontecem, mas não são tão frequentes como, por exemplo, no rodoviário. Baixa flexibilidade das rotas, porque o caminho ele é limitado às linhas férreas, aonde tem a linha férrea que o trem vai passar. Elevado custo de investimento inicial, principalmente de desapropriação de terras. Por exemplo, quando o projeto do trem diz que vai passar em determinada região com propriedades privadas, o Estado tem que desapropriar essas terras, pagar um valor para os proprietários dessas terras, e isso pode ser muito custoso. E aqui eu trago a malha ferroviária mundial. Então é possível notar que principalmente os países mais desenvolvidos, eles têm uma boa malha ferroviária, como os países da Europa, aqui os Estados Unidos, o sul da América do Sul, aqui a África do Sul, Austrália, Japão. Temos uma exceção, a Índia. A Índia, por ter sido colônia britânica, ela teve um elevado desenvolvimento das suas linhas férreas. E ela não é um país muito desenvolvido, ela está em desenvolvimento ainda, mas ela é uma exceção, juntamente com a África do Sul, também de colônia britânica. Então, ferrovias no Brasil. Aqui eu trago a malha ferroviária brasileira. O Brasil ele tem uma quantidade de ferrovias que é modesta em comparação à maior parte dos outros países que têm ferrovia, principalmente comparado à sua extensão territorial. Aqui podemos ver, por exemplo, Estados Unidos, Índia, África do Sul, com uma quantidade de quilômetros de ferrovias por 1.000 quilômetros quadrados bastante elevado em comparação ao Brasil, aqui 3,4. Então, a ferrovia, hoje o Brasil dá um pouco mais de atenção, já deu no passado, mas hoje o transporte principalmente de produtos agrícolas está impulsionando o investimento em ferrovia no país, mas também temos alguns problemas. Por exemplo, as bitolas das linhas férreas no Brasil,
elas não tinham um padrão, não seguiam um padrão único. Então tem diferentes bitolas ao longo dos trajetos ferroviários no país, que aí não há comunicação de uma linha com a outra. Então esse é um problema que precisa ser ajustado ainda no país. E o modal rodoviário? Esse é o principal modal do país, também transporte de passageiros e cargas. Ele é o mais flexível em relação ao percurso, pode ser uma curta distância como longa distância. Uma elevada flexibilidade de rotas, o rodoviário. Menos seguro que o ferroviário, principalmente em relação aos acidentes e furtos. Maior envolvimento de mão de obra, né? Precisa de mais mão de obra do que o ferroviário, por exemplo. Investimento em infraestrutura menor do que o ferroviário e o aeroviário. Então, o aeroviário, também transporte de passageiros e cargas. Ele é um transporte rápido, percursos mais distantes, mais adequado, baixa flexibilidade de rotas, as rotas estão limitadas aos locais que têm aeroportos, mais seguro que o rodoviário e ferroviário, apesar de quando acontece um acidente com um avião, normalmente é algo impressionante, porque se for de passageiros envolve muitas pessoas, o índice de acidente com aviões aeroviário é bem mais baixo do que rodo e ferro. Maior envolvimento de mão de obra especializada, tanto a parte de assistência ao avião, a mecânica do avião, quanto as pessoas que trabalham nos aeroportos, a mão de obra ela é mais qualificada. E o investimento em infraestrutura é tão elevado quanto o ferro. Construir um aeroporto, construir uma pista de pouso, esse investimento, ao comprar um avião, a ordem de grandeza é muito elevada. Então o Brasil, ele tem uma quantidade de aeroportos significativas, devido à característica do território, que é muito grande. Alguns aeroportos, eles são hubs, têm um alto fluxo, como São Paulo, Campinas, Brasília. Então, esses aeroportos normalmente concentram várias rotas, entrada e saída para diferentes rotas, são hubs. É isso. Modal aquaviário. O modal aquaviário são os navios, os barcos, as barcaças, também transporte de passageiro e cargas. Aqui eu trago 3 fotos diferentes de transporte por navio. O primeiro diz respeito a um transporte de containers. Aqui o segundo, uma barcaça, possivelmente transportando a carga agrícola ou minério. E aqui um transportador, um navio transportador de minério, com seus tanques. Então, ele tem baixa velocidade, longas e curtas distâncias, tem baixa flexibilidade de rotas, é limitado aos cursos hídricos. O transporte é preferencialmente de matérias-primas e manufaturados não perecíveis, justamente por ser mais demorado esse transporte. Menor custo que o rodoviário e aeroviário para grandes quantidades. Portos e hidrovias no Brasil. Então aqui há 2 mapas do Brasil. O primeiro aqui que eu mostro são os portos na costa marítima do país. Temos muitos portos, alguns muito importantes do ponto de vista de movimentação, como Santos, São Sebastião, Paranaguá, o Porto do Suape. E aqui são as hidrovias do Brasil. Algumas com destaque, como a hidrovia que sai de Sinop e vai até o Porto de Santarém, para o transporte de grãos. A hidrovia que sai da região centro-oeste e vai para o Porto de Santos, passando pelo terminal intermodal de Pederneiras.
Então, o Brasil, felizmente, é bem servido também de cursos hidroviários. E a cabotagem? Cabotagem é um transporte pela costa do país, normalmente feito por navios. O Porto de Santos é um hub. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu visitei uma empresa de óleo vegetal no Pará, e dali saíam navios para vir até Santos, trazendo óleo vegetal para ser refinado no interior de São Paulo e depois distribuído aqui na região sudeste, que é a principal consumidora do óleo, mas vinha de navio do Pará até Santos. Então esse é o transporte por cabotagem. Modal duto viário. Então são os dutos. Aqui eu tentei trazer uma foto, eu procurei fotos dos dutos de Cubatão e me vieram essas fotos, que é uma região que tem refino de petróleo, produção de gás. Então, o transporte de líquidos e gases, ele é bastante seguro, a não ser que alguém vá violar o duto. Tem baixa velocidade e alta regularidade, longas e curtas distâncias, principalmente longas. Transporte de produto único por vez, essa talvez seja uma das principais desvantagens. O duto é dedicado ao transporte de um produto. Reduz o risco de desastre ecológico por derramamento, por exemplo. É muito mais seguro transportar óleo por meio do duto do que um caminhão na estrada, que está sujeito a um acidente com mais facilidade do que o duto. Operam 24 horas e tem o menor custo entre todos os modais. Mas tem a limitação dessa baixa flexibilidade do transporte de produtos. Então, dutos no Brasil. Temos vários dutos no Brasil, principalmente na região sudeste do país. Temos um duto que vem da região nordeste, trazendo óleo e gás. O duto, gasoduto da Bolívia, e passando pelo Mato Grosso do Sul. Então, o Brasil tem uma rede de dutos já estabelecida para o transporte de óleo e gás, né? Obviamente que isso deve estar em processo de expansão. Classificação relativa dos modais. Então, essa tabela adaptada do livro do Balloon, ela traz os modais e aqui o custo, a referência de custo nosso é o transporte rodoviário X, e dá para perceber que o ferroviário, ele, por exemplo, é X sobre 5, ele é mais barato do que o rodo. E o aéreo aqui, 4x, ele é 4 vezes mais caro do que o rodo. O tempo de entrega, vemos que o aéreo é o mais rápido e o mais lento é o aquaviário. E aqui, segundo o Balloon, são as perdas, os danos na carga, com o duto viário sendo o menor deles e o ferro as maiores perdas. E aqui algumas observações sobre massa e volume transportado pelos modais. Também temos a classificação relativa em relação à distância, para que esses modais são mais adequados em relação à distância, a flexibilidade da rota e também a variedade de produto, né? Podemos ver que o duto viário é baixo, enquanto o aéreo e os outros são alta. O aquaviário é média, não podemos transportar tudo no aquaviário. Por exemplo, produto perecível. Não é adequado transportar em aquaviário. Por quê? Porque é um transporte lento. E esse gráfico que está no livro do Balloon, ele é muito interessante, porque ele traz justamente o trade-off entre o custo do serviço de transporte e o custo de estocagem, incluindo a estocagem em trânsito. Então, por exemplo, o aéreo é muito rápido, então o custo de estocagem acaba sendo baixo e o custo de serviço alto. Já o rodo, ele está no meio termo, ele traz um compromisso entre o ferro, que ele é lento, então ele acaba tendo um custo de estocagem elevado e um custo de transporte baixo, e o ferro ele é um intermediário, ele traz um bom compromisso
entre o aéreo e o ferro. Por isso que normalmente é o mais escolhido, é o mais preferível do transporte. E principalmente porque ele é aberto a todos. Não é todo mundo que tem acesso ao transporte aéreo e não é todo mundo que tem acesso ao transporte ferroviário. Bom, continuando, planejamento do sistema logístico. Então aqui eu trago os 3 níveis de decisão que temos. O estratégico, que é o mais elevado, que é o nível de direção de uma empresa. O tático, que é o intermediário, que é o nível de gerência. E o operacional, que é o mais baixo, que é o nível das pessoas que realizam o trabalho operacional, o trabalho diário. Então aqui são os diferentes tipos de decisão em relação à localização, ao transporte e aos estoques. Então, o estratégico, por exemplo, a principal decisão no estratégico em relação à localização é a quantidade e o tamanho das instalações. Já no transporte, é a seleção de modais. E nos estoques, a política de estocagem. O tático é a posição dos estoques, aonde que os estoques vão estar localizados na rede logística. No transporte, a contratação sazonal de equipamentos. E em relação aos estoques, são as decisões do estoque de segurança e as regras de controle, de monitoramento do estoque. No nível operacional, em relação à localização, é a determinação da carga, que tipo de carga vai ser despachada em cada local. No transporte, a roteirização da distribuição. E no operacional, em relação aos estoques, se ocupa em relação à reposição dos estoques, aos prazos e às quantidades. Então essa tabelinha é muito importante em relação às decisões, em relação ao tipo de decisão e ao nível dela. E intermodalidade e multimodalidade. O que é isso? É a prática de mudar de modal ao longo de uma rota. Então, por exemplo, sai de um transporte rodo e vai para um ferro. Pode trazer benefícios de redução de custo. Porém, as fragilidades, por exemplo, são as perdas que podem ocorrer nessa mudança de um modal para o outro. Maior tempo total de transporte, isso pode acontecer. E a responsabilidade no multimodal, ela é única. Então existe uma única guia de transporte, um único conhecimento de transporte, um documento, que o operador logístico multimodal ele é responsável pelo transporte, mesmo alterando-se o modal ao longo da rota. Já a intermodalidade, a responsabilidade ela é dividida. Por quê? A cada troca de modal é necessário emitir uma nova guia de transporte, um novo conhecimento de transporte. Então, isso pode ter alguns problemas, como, por exemplo, maior risco de embaraço em documentação, no caso do intermodal. Então, tem essas diferenças entre a intermodalidade e a multimodalidade. Então, agora, vamos falar de operações especiais no transporte, como Milk Run ou Milk Pickup. Então, o que é isso? É o transporte ágil de pequenas rotas, normalmente rotas que não se cruzam, para entrega ou coleta de pequenas quantidades. Por exemplo, aqui nesse exemplo está entregando leite. Então, entrega um pouquinho de leite em cada casa. Então, esse transporte é rápido, ágil. Então, tem algumas vantagens, como economia, normalmente é um transporte mais econômico, ele tem uma elevada produtividade, ele é ágil, e ele pode ser usado tanto inbound, dentro da empresa, por exemplo, uma montadora, que precisa buscar peças em diferentes fornecedores próximos, dentro de uma área industrial, e trazer para a sua linha de montagem. Como outbound, fora da empresa. E também temos outras operações que já vimos em aulas passadas, como consolidação de carga. Quando um armazém, por exemplo, recebe de diferentes fornecedores grandes cargas, separa isso, depois consolida uma nova carga e despacha para os clientes. Aqui o fracionamento de carga,
Também, no armazém recebe-se uma grande carga. Essa carga é dividida, por exemplo, em caminhões menores e despachado para clientes, como a combinação de carga. Aqui o exemplo da cesta básica. No armazém chega arroz de um fornecedor, feijão de outro fornecedor, óleo de outro fornecedor. E ali no armazém se consolida uma cesta básica. E a cesta básica vai ser entregue. Então se fez um novo produto através de diferentes cargas. Nós chamamos de combinação de carga. Então vamos continuar agora com a parte B, que vamos ver modelagem e solução do problema de transporte. Obrigado e até já.